estás, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não, 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 seu grande amor, alegre estou. Amém, irmãos da igreja em Taguatinga, dos ouvintes que estão nos vendo pela internet. Nós vamos dar início agora à segunda parte da mensagem do livro O Coração da Bíblia. Louvado seja o Senhor. E agora, nessa segunda parte da mensagem, nós vamos desfrutar dos capítulos 4, 5 e 6 deste livro. O título do capítulo 4 é A Salvação Completa para a Solução de Todos os Problemas. O título é muito sugestivo. E quando falamos em problemas, nós lembramos logo da igreja em Corinto, a igreja que Paulo enfrentou ali muitas dificuldades com os irmãos. Ele escreveu a essa igreja e ali houve muitos problemas na questão de divisão, preferência entre apóstolos. Muitas vezes isso acontece conosco. Passa no nosso coração o desejo de ouvir um irmão, a gente tem preferência, a voz, a maneira de falar, a maneira de expor, a maneira de levar a reunião menos cansativo ou mais cansativo. Isso nossa mente gosta de analisar e muitas vezes a gente fica julgando, mas muitas vezes também estamos vivenciando tais coisas nós mesmos. Mas tinha mais problemas na igreja em Corinto. Lá tinha problema de imoralidade. Um membro da igreja, ele atreveu a possuir a mulher do pai. Olha a gravidade deste problema. Houve também problemas de litígio. Irmãos entrando na justiça, trazendo para o linguajar de hoje, contra irmãos, entre irmãos, brigando na justiça de homens, sendo que nós estamos diante do Senhor, com uma convivência íntima com o Senhor, nós entrarmos na justiça, pensa só, para discutir com um irmão uma coisa ou outra. Então estava havendo muitos problemas na igreja em Corinto. E além disso também tinha irmãos envolvidos com sacrifícios a ídolos. Senhor Jesus. Claro, irmãos, que isso gera uma intranquilidade na igreja. Claro que isso gera uma esfera negativa. O apóstolo Paulo sabia de todas essas coisas. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, o livro de Romanos foi escrito antes de 1 e 2 Coríntios, com tantos problemas existindo. O Senhor teve misericórdia de nós. Mas por quê? Qual a estratégia de Deus para colocar dessa forma na Bíblia? Esse capítulo do livro nos leva a uma revelação que o Senhor quer nos levar a desfrutar do poder de Deus, antes de nós vermos os problemas, para estarmos já vacinados. Senhor Jesus. Nos capítulos de 1 a 8 de Romanos, nos transporta para as regiões celestiais. O que nós encontramos nesses capítulos? Encontramos a revelação do Evangelho completo de Deus para nós. E ainda quando falamos o Evangelho completo de Deus, ainda é uma afirmação subjetiva. Mas na prática, o que é isso? Na prática, irmãos, Cristo. Cristo é o Evangelho completo de Deus, a vida do Senhor. Com aproximadamente 30 anos, ele começou o seu ministério. E depois que Jesus foi batizado por João Batista, ele levou o seu ministério totalmente na dependência do Senhor. E na dependência do Senhor, irmãos e irmãs, nós destruímos todas as obras negativas de Satanás. Tudo que é armado pelo inimigo, quando estamos dependendo do Senhor, cai por terra. E dessa forma, nós vendo a vida do Senhor transcorrendo na terra, quantas armadilhas, quantas coisas ardilosas cercaram o Senhor, mas ele venceu uma a uma. O que mais nós encontramos nesse trecho da carta de Romanos? Em Romanos 5:1 fala que nós somos justificados pela fé, não por obras. Que riqueza! Não precisamos pagar penitência, não precisamos fazer sacrifícios humanos, mas precisamos apenas crer. Olha que mudança quando nós olhamos a situação de Corinto lá na frente
e vemos essa realidade antes que nós somos justificados pela nossa fé, temos um caminho para permanecer em comunhão com o Senhor. O que seria de nós sem a justificação pela fé, sem esse item? O que seria de cada um de nós? Temos a natureza caída e não precisa de esforço nenhum para pecar. Muitas vezes estamos tropeçando e acordamos. O Espírito nos acorda, nos desperta e nos faz voltar ao Senhor. Por isso, somos justificados pela fé. Quando voltamos ao Senhor, renovamos a nossa fé, invocando o seu nome. Esse capítulo do livro também nos fala algo sobre a santificação, um processo dia a dia. Quando nós se aproximamos de Deus, buscamos a sua palavra, vamos sendo separados, vamos sendo santificados, vamos ficando parecidos com o Senhor. Por outro lado, nós não podemos descuidar. O que santifica cada um de nós? É a palavra, é o contato com a palavra, é levar a sério o que a palavra diz, viver o que a palavra diz. Se nós nos descuidarmos, algum de nós der um vacilo e pensar que pode sair um pouco dessa linha, dar as costas para o Senhor, com certeza nós perdemos essa santificação, nos distanciamos de Deus. Então nós precisamos estar nesse processo contínuo de busca de santificação, buscar comer e beber dessa palavra. Louvado seja o Senhor. E o que resulta a santificação? Nós vamos sendo transformados. De santificação em santificação, somos transformados. E é uma transformação metabólica, é uma mudança que vai havendo em cada um de nós. Fala também sobre a conformação. Vamos ler Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós já chegamos na última etapa da santificação, sermos conforme à imagem de Cristo. Parece algo que está longe de nós, mas na verdade foi o Senhor que iniciou essa obra em cada um de nós. E Ele há de completar. O Senhor não vai nos deixar na metade do caminho. Por isso, estamos sendo lavados pela palavra do Senhor. Por isso, estamos sendo lavados pela literatura da igreja. A igreja tendo um viver de ler os livros, ler livros espirituais entre nós, é uma boa prática. Quanto a essa conformação, sermos conformados com quem? Conformados com Cristo. Ele é o protótipo, Ele é o modelo para sermos conformados. Esse processo vai nos fazer ficar parecidos com Ele. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós avançamos para Romanos 12, nós vemos a importância de nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso mais racional serviço, o nosso culto racional. Quando estamos servindo com os irmãos, nem sempre é fácil a convivência. O Senhor usa essa esfera para sermos trabalhados. Mas nós somos livres de cairmos em ciladas, estarmos com a mente ociosa, estarmos em casa entediados, pensando em coisas desnecessárias. Quando nos envolvemos com as coisas do Senhor, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso melhor, Deus pode contar com tudo isso para edificação. O nosso coração se abre e é preenchido com toda a vontade de Deus, que é boa e agradável. É ou não é uma esfera santa? É ou não é uma esfera que vence qualquer situação? Por isso o título deste capítulo, a salvação completa de Deus, a solução para todos os problemas. Precisamos deixar o Senhor nos completar. Não vamos frear a ação de Deus dentro de nós, no nosso ser, nos limpando, nos renovando, nos usando. Vamos ter um coração de se apresentar para a obra, se apresentar para os serviços. O Senhor sempre está renovando os serviços e Ele quer contar com cada um de nós. Percebam, irmãos, sempre está havendo mudanças. Acontece uma coisa, acontece outra, e o Senhor vai mudando, as coisas vão acontecendo, e os serviços precisam ser aperfeiçoados. E o Senhor conta com cada um de nós. Mas, irmão, eu trabalho tempo integral, chego muito cansado em casa, não tenho tempo de me lançar à obra como alguns irmãos têm essa facilidade. Não, irmãos, nós podemos estar com o mesmo empenho em oração. Se
Se você sai para o trabalho, se nós saímos, nós já podemos estar intercedendo pelo corpo de Cristo, para que a igreja avance, para que os problemas não recaiam sobre a igreja, como aconteceu aqueles problemas que foram citados em Coríntios. Nós podemos ser instrumentos de poder. O livro de Romanos traz um evangelho que vence, um evangelho de poder. Nós podemos ser boca para repreender a ação do inimigo nas casas. Nós podemos ser boca para interceder e trazer cura para os nossos problemas, cura física, cura espiritual. Tudo isso está ao nosso dispor. Tudo isso esse evangelho oferece para nós. Está bem acessível, está em nossas mãos. Resumindo, é um viver prático da igreja intenso. Tudo que o Senhor tem pedido para nós podemos dar uma resposta positiva. Por outro lado, nós podemos também tomar posse dessa salvação, ter uma vida de vitória. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Agora o nosso irmão Rubens vai dar prosseguimento a essa mensagem. Louvado seja o Senhor. Boa noite, irmãos. Dando sequência à mensagem, continuando, esse capítulo 5 fala da lavoura de Deus e edifício de Deus. No capítulo anterior, nós vimos aqui que o livro de Romanos ele foi colocado antes das epístolas 1ª e 2ª Coríntios. E nesse capítulo 5 falaremos de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dando ênfase no capítulo 3, que ali nos mostra desfrute de Cristo que resulta na edificação da igreja. Lavoura e edifício de Deus. Lavoura diz respeito a um cultivo, uma semente que foi plantada em nós. E edifício tipifica uma construção, algo que o Senhor está edificando em nós, que o próprio Cristo como fundamento em nós, como pedras que vivem. Um versículo que casa muito bem com essas duas citações. A lavoura de Deus, o edifício de Deus, é em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus. Em outra versão, diz esse cooperadores, diz que nós somos colaboradores de Deus. Então o Senhor, Ele quer nos fazer um cooperador e também um colaborador. Mas para que isso possa ocorrer, é preciso que nós possamos estar desfrutando de Deus. Ali no capítulo 1 dessa mesma epístola aos Coríntios, ali não mostra que os coríntios, a igreja em Coríntio, desfrutava essa real riqueza que Cristo é. Mas hoje o Senhor Ele quer nos fazer uma pessoa que desfruta dele como bebida, como comida. E João 4:14 fala, e também o capítulo 7, versículos 38 e também 37, e o capítulo 6, versículos 48 e 51, mostra ali claramente que o Senhor é nossa bebida, que o Senhor é nossa comida. Então é preciso nós comermos. Uma lavoura, uma planta, quando ela é cultivada, ela precisa de um crescimento. E ela só vai crescer mediante se alguém regar. Essa planta, essa semente, ela foi plantada em nós, no nosso ser. E hoje essa semente, ela precisa crescer. Então essa semente, ela crescendo, quem dá esse crescimento? Esse crescimento não é dado para quem planta ou para quem rega, mas esse crescimento ele é só concedido por meio do Senhor, por meio do Deus triuno. Então, irmãos, quando há um crescimento, quando há um desfrute pleno,
tem um benefício para nós. Esse benefício é algo importantíssimo. Então, nós precisamos desfrutar. E para que haja um desfrute, é preciso de exercício. Quando nós fazemos exercício físico, nós fazemos com sessões. E com o Senhor também é da mesma maneira. Quando nós lemos a Bíblia, é um exercício. Quando nós oramos, também é outro exercício. O louvor também, outro exercício, outra sessão. As nossas reuniões é também exercício. E os nossos serviços também é esse exercício. Então, nós temos 5 tipos de exercício que nos leva a desfrutar de Cristo. Coríntios, os irmãos ali, eles tinham a palavra, eles tinham conhecimento, mas o que faltava, eles desfrutarem de Cristo. Um real desfrute. Mas hoje o Senhor está nos mostrando que nós devemos desfrutar essa riqueza que Ele tem. Essa semente que ela entrou em nós, ela precisa crescer. E à medida que nós lemos a Bíblia, à medida que nós oramos, nós vamos crescer. Hoje está muito bom porque nós podemos participar do relógio de oração, nós podemos louvar uns com os outros, mandando áudio, louvando ao Senhor. Nós podemos também, Senhor Jesus, invocar o seu nome, é um exercício. Esse exercício nos leva a desfrutarmos de Cristo. Cristo para nós é um material preciosíssimo. O material para edificação é o próprio Deus triuno. Não precisamos ter o nosso conhecimento humano para edificar. Porque o Senhor, Ele mesmo deu essa edificação que é fundamentalizar a sua pessoa no nosso ser tripartido. Aí nós temos uma base para essa edificação. Quando há um desfrute dessa semente que entrou em nós, e quando nós buscamos mais dessa fundamentalização, que é o próprio Cristo, nós estamos tanto cultivando essa lavoura, regando essa lavoura, como nos envolvendo com o edifício de Deus. Esse capítulo ele é muito importante porque é um capítulo que fala do coração da Bíblia. Então, Deus ele está colocando algo que está no coração da Bíblia, ou seja, em seu falar, em sua palavra, no nosso ser tripartido. Senhor Jesus, e continuando aqui, o versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. E nós estamos edificando, sendo edificados como pedras. Para o ser humano, nós não somos pedras que vivem, mas para Deus nós somos pedras que vivem. Essas pedras que vivem, nós podemos ver ali em 1 Pedro 2,5. Essa pedra que vive, essa pedrinha resulta na edificação, porque essa pedrinha ela tem vida, ela é cheia de vida. Ainda um ponto importante para nosso exercício é que nós precisamos estar arraigados, aprofundar essa semente que foi plantada em nós. Estar arraigados diz respeito a nós estarmos buscando ao Senhor. Aqueles 5 exercícios que foram falados no início, ler a Bíblia, orar, louvar, estar nas reuniões e também participarmos dos serviços da igreja, porque a igreja é um ambiente muito saudável
para nós termos crescimento de vida. O ambiente de Coríntios ali não era tão saudável, porque eles ficavam falando o que eles queriam, na hora que eles queriam, como eles queriam e quantas vezes foram necessário que eles quisessem falar, eles falassem. Mas hoje o Senhor quer que nós tenhamos uma experiência com Ele para falar o que Ele quer. Assim, nós plantamos algo em alguém e nós também regamos. Nós precisamos ter esses dois grupos de pessoas, plantar e regar. O Senhor, Ele vai usar alguém para regar. E quando nós falamos do real desfrute com Cristo, nós estamos regando o nosso irmão, o nosso próximo, aqueles que estão próximo de nós. E nós precisamos ter um material adequado para edificar a igreja. Tanto nós buscando crescimento de vida, buscando aprofundar essas raízes em Cristo, e nós precisamos também ter um alicerce. Um dia fui chamado ali para fazer algo, fazer um serviço. E ali o Senhor me levou a ter uma oportunidade de plantar essa semente em uma senhora. Ela alegou que estava sem luz, que estava caindo a chave de energia. Aí eu perguntei para ela: se eu desligar essa chave, a senhora vai ter a energia? Ela disse: não terá energia. Mas se eu ligar a chave, a senhora terá energia? Ela: sim, terei energia. Assim somos nós. Quando nós regamos alguém, nós mostramos que devemos buscar o Senhor, nós estaremos ligando essa energia. Ou seja, nós estaremos nos aprofundando essa raiz em Cristo. E Cristo é o que nós temos de melhor. Graças ao Senhor que hoje nós podemos buscar o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor por meio da leitura da Bíblia, por meio do louvor. Até a tecnologia de hoje pode nos levar a estar raizado na pessoa de Cristo. Até a tecnologia pode nos levar a termos alicerce nessa edificação que é o próprio Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar como lavoura de Deus e edifício de Deus. Hoje nós não temos tantas reuniões presenciais, mas nós podemos nos reunir uns com os outros em um aplicativo, algo que nos leva a ter vida, leva a vida e também traz vida. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dando a sua suficiência que vem de Deus, e o crescimento também é dele. Assim, nós não teremos ciúmes de ninguém, não teremos também desavenças com ninguém, porque o Senhor nos levará a ter unidade. Assim como Paulo, ele via que Apolo ele regava, então ele tinha unidade, porque Paulo ele mergulhava em Cristo. Que o Senhor possa nos levar a mergulhar na sua pessoa, Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique agora com o irmão Jarbas, que irá dar sequência a essa mensagem. Amados irmãos, louvado seja o Senhor! Nós vamos dar continuidade ao desfrute do livro O Coração da Bíblia, do irmão André Dong. No capítulo 5, vimos ali sobre o desfrute de Cristo como comida e bebida que nos livra das preferências e nos leva a produzir a edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo nos diz que nós somos lavoura e edifício de Deus. Então, à medida que a vida de Deus cresce em meio à lavoura, o edifício ele é produzido. Senhor Jesus,
E essa vida que proporciona o crescimento é a vida de ressurreição. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, nos mostra aqui que nós temos uma grande esperança, que é a vida do Senhor. 15:19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amados, a vida de ressurreição, ela é crucial para a execução da economia de Deus. Deus, em seu plano eterno, ele tem uma economia. Sem a ressurreição, nós como cristãos, nós não existiríamos. Então, por meio da morte do Senhor na cruz, Jesus, ele pôs fim a todos os itens negativos do universo. O pecado, os pecados, Satanás, o mundo, a velha criação, o velho homem, as ordenanças, o ego e a carne. E ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Ele foi elevado aos céus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Cristo, por meio desse processo, ele tornou-se o Espírito que dá vida para entrar no interior de todo aquele que nele crê. Por meio de invocar o nome do Senhor, o Senhor ele faz habitação em nosso coração. Vemos isso em Romanos capítulo 10. Então, amados, mediante a vitória de Cristo, mediante a ressurreição, a igreja foi produzida. Ela, como corpo de Cristo, está acima de todos os poderes e coisas negativas. Então, amados, nas nossas reuniões, nós não podemos ter uma postura de derrotados. Muito pelo contrário, devemos celebrar uma festa ao Senhor, com o coração cheio de alegria. Oh, Senhor Jesus! Amado irmão, você que está aí nos assistindo, levante agora e grite, glória a Deus! Agradeça ao Senhor por esse momento em que nós estamos desfrutando da sua palavra. Oh, Senhor Jesus, jogue fora todo tipo de dúvida com respeito à vida do Senhor. Em Corinto, alguns irmãos tinham algumas dúvidas quanto à ressurreição. Por isso, Paulo dedicou um capítulo para falar desse assunto. E então, algumas pessoas no presente século também podem ter dúvidas com relação à ressurreição. Por isso, vamos tratar desse capítulo nesse vídeo. Então, amados, nós recebemos o Evangelho de Cristo como vida. E à medida que nós cremos no Senhor, nas Escrituras, essa vida se manifesta e crescemos na vida divina. A graça ela veio até nós depois da ressurreição de Cristo. Ela nos foi outorgada para operar em nós e por nós, tornando-nos úteis na obra do Senhor. E essa graça ela não pode se tornar vã. Muito pelo contrário, essa graça ela precisa operar eficazmente na sua vida e na minha vida. Amado, não tenha medo das adversidades. E não pense que você seja capaz de enfrentá-las. O que você precisa é desfrutar da graça de Cristo. Quanto mais graça desfrutamos, crendo, mais nos tornamos úteis às mãos do Senhor. Amados, nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Nós temos uma vida de ressurreição e o nosso alvo é entrar no reino dos céus. Irmão, dentro de você há uma vida. A vida de Deus foi semeada em seu interior. E essa vida ela vai se revelar. Certo dia, eu fui a um estacionamento e ali percebi que havia várias árvores. E essas árvores foram plantadas ali há décadas. E as pessoas iam até aquele estacionamento, até um posto de saúde que tinha ali perto, e colocavam os carros ali na sombra, né? E desfrutavam daquela sombra ali que era proporcionada pelas árvores. Mas numa certa primavera, teve uma árvore que floresceu. Ela floresceu por quê? Porque dentro dela havia a natureza e a vida de um ipê. Amado irmão, quando esse ipê floresceu, todos se perguntaram, de onde veio essa árvore? Na verdade, ela estava ali o tempo todo. Mas o que precisava é, no momento certo, o florescimento. Então, ela desabrochou e manifestou a vida do ipê. Amado irmão, dentro de você há uma vida vitoriosa. A vida divina, a vida de Cristo foi semeada em seu coração. Então, agora permita
que ela floresça, que ela se manifeste, de modo que as pessoas vão poder ver a beleza de Cristo e também aspirar o aroma de Cristo. Dessa forma, manifestando as características do Senhor, nós certamente vamos entrar no reino dos céus. Nós vamos manifestar a realidade do reino dos céus. E assim nós teremos direito de participar da manifestação, que é o galardão dos vencedores. Aqueles que levam a sério a vida da igreja, no viver diário, vão poder participar da manifestação, vão ser introduzidos no reino do Senhor. Agora, os que vivem na aparência perderão o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, hoje, a realidade do reino está no seu interior, no meu interior. E quando nós pregamos o evangelho, orando pelas pessoas, entregando chave, buscando levar essa realidade aos outros, nós estamos manifestando a vida do Senhor, a vida de ressurreição. Então, na manifestação do reino, Deus ressuscitará os seus. E Cristo, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Cristo se refere às primícias. O Senhor, ele ressuscitou primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ele ressuscitou primeiro para nos introduzir na unidade do Deus triuno. Depois, serão ressuscitados aqueles que são de Cristo na sua segunda vinda. E o Senhor predisse aos discípulos, enquanto estavam com eles, que o Senhor ele morreria e ressuscitaria. Contudo, eles não entenderam. Então Jesus disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui vemos que o lugar é o Pai e o caminho é o Filho. E ir refere-se à sua morte na cruz. E voltar está relacionado à sua ressurreição como o Espírito. Então, amados, o Senhor ele veio a nós como o Espírito da realidade, como o outro Consolador. No dia em que cremos, nós recebemos tudo isso. Então, por meio dele, nós podemos viver a realidade do reino dos céus. Aleluia! Então, o Senhor, ele é o caminho que nos conduz à glória do Pai. E o Senhor, ele está no Pai, e o Pai está no Filho, e o Senhor está em nós. Ou seja, nós estamos no Pai e no Filho. Irmãos, isso é grandioso. Nós podemos pular de alegria. Nós estamos no Senhor e o Senhor está no Pai. Então nós estamos no Pai e no Filho. Nós somos um com Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a fim de que façamos parte do Deus triuno, o Senhor nos santifica e nos aperfeiçoa na verdade e na unidade, para que o mundo creia no enviado de Deus. Então o Senhor nos diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Está em João 17. Por isso, o Senhor nos colocou na igreja, para que sejamos aperfeiçoados em amor. Como Cristo foi o primeiro a ressuscitar, então nós temos em nós a realidade da ressurreição. E vivendo segundo essa realidade, nós temos a esperança de que ressuscitaremos naquele dia. Então, Paulo escreveu, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, quando nós somos arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor, nós passaremos pelo julgamento do tribunal de Cristo. Então, se desfrutarmos da realidade do reino dos céus na vida da igreja, teremos grande chance de fazermos parte do filho varão, os vencedores coletivos. Em Apocalipse 12, vemos que o filho varão não é arrebatado para os ares, e sim diretamente para o trono de Deus. Então, irmãos, isso indica que eles foram julgados enquanto viviam na terra e serviam na casa de Deus. O Senhor não quer que nenhum se perca na igreja. Então, irmãos, na igreja, se for preciso, carreguemos-nos uns aos outros para que todos façam parte do filho varão. Então, veja, em relação aos incrédulos,
eles serão ressuscitados para julgamento diante do trono branco. Eles não farão parte da primeira ressurreição. Vemos isso em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e também 11 a 13. Cristo, o Filho, ele está conquistando o reino da terra de volta para Deus. Contudo, ele não faz isso sozinho. Ele conta com a igreja, que é o seu corpo. O Senhor conta comigo, conta com você que está assistindo esse vídeo. O Senhor quer que você apresente a sua porção. Então, Cristo e a igreja estão lutando contra Satanás e seus adeptos que se rebelaram. Lúcifer, o arcanjo, o querubim da guarda, ungido, ele era superintendente de Deus na primeira criação. Entretanto, em seu orgulho, ele quis ser igual a Deus, pondo tudo a perder e corrompendo a criação de Deus. Então, amados, Deus, o Criador, ele subjugou a rebelião de Lúcifer, lançando-o por terra. Os anjos rebeldes, que se tornaram seus aliados, se tornaram os principais e potestades. E os seres pré-adâmicos tiveram seus espíritos aprisionados nas águas de julgamento. Entretanto, o mundo presente ainda está sob influência de Satanás. Então o Senhor, ele está recuperando a terra por meio de seus servos. Estes receberam dons, como na parábola das minas, de Lucas 19. Então foi-lhes ordenado negociar até que ele volte. Na segunda vinda de Cristo, nós teremos de prestar contas a ele do que fizemos com os dons que recebemos. Irmão, você que está nos assistindo aqui, você recebeu um dom. O Senhor lhe deu uma capacidade, lhe deu um talento. Então, exercite esse talento. Vá diante do Senhor, tenha comunhão com os irmãos e procure servir ali no seu grupo familiar, servindo ali nos serviços da igreja, porque o Senhor lhe deu algo, então você terá de prestar contas. Ó Senhor Jesus. Então aqueles que forem fiéis, receberão galardão, receberão autoridade sobre cidades. Já o servo que não negociou a mina, ele trouxe prejuízo para si mesmo e ele não terá direito à recompensa. Pelo contrário, sua mina foi tirada e entregue ao que tinha 10. Na volta de Cristo, Satanás será aprisionado no abismo por 1000 anos. E o Senhor reinará sobre a terra. Em 1 Coríntios capítulo 15 lemos: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, amados, ao final dos 1000 anos, Satanás ele será solto e ainda conseguirá seduzir as nações. Alguns ainda vão ser seduzidos por ele. Então o inimigo e suas hordas sitiarão o acampamento dos santos. Contudo, descerá fogo dos céus e os consumirá. Satanás será lançado para o lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Senhor, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, amados, Jesus, como homem, foi feito por um pouco menor do que Deus, e foi coroado de glória e de honra. O Filho, como homem, abriu caminho para que os homens também fossem coroados e glorificados. Ele morreu na cruz para nos prover redenção. E em ressurreição, ele ascendeu aos céus e está à direita do Pai. Ele nos transferiu para a dimensão de Deus. Em Atos, temos ali que Estevão viu Jesus, o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Então, por meio de Jesus, Deus introduziu o homem na glória. Aleluia! E nós, cristãos, temos o Espírito. E vivendo no Espírito, praticando a palavra profética e obtendo a realidade do reino dos céus em nossas vidas, nós poderemos garantir nossa participação na manifestação do reino dos céus. E na volta do Senhor, o elemento que move a economia de Deus, que é a vida de ressurreição, se manifestará e os vencedores serão arrebatados. Irmãos, nós seremos arrebatados. Não mais seremos influenciados pela vida anímica. Seremos governados pelo Espírito e teremos um corpo incorruptível. Então, irmão, permita que a vida de Deus cresça em você. Deixe-se permear pela vida de Deus
para que o Senhor possa manifestar as suas obras. Sirva na igreja, apresente-se para que você possa crescer muito mais na lavoura de Deus e também como edifício de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, amados, dessa forma nós concluímos, né, a leitura do livro, o Coração da Bíblia. Então, na semana passada tivemos o desfrute de 3 capítulos e agora mais 3, capítulos 4, 5 e 6. E eu recomendo a leitura, tá? Aqueles que ainda não tiveram acesso podem entrar em contato, né, conosco, via chat ou via o canal da igreja, né, no Instagram, no YouTube, para adquirir o livro e dessa maneira desfrutar de todo o seu conteúdo. Aqui nós apresentamos apenas um resumo com os pontos principais, mas aqui ainda tem muita preciosidade. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Que essa palavra possa produzir vida no viver de cada um dos irmãos. Amém.